Vamos lá, eu quero que você traga o panorama, mas assim, foi surpreendente o resultado de 3-1, a forma que foi? Eu acho que o resultado, sim. O resultado é surpreendente. O Real Madrid não tinha tomado 3 gols nessa temporada ainda, então acho que o resultado, sim. Agora, a forma como o jogo se desenhou não foi surpreendente. Porque a gente viu o Atlético de Madrid meio que fazer o que esse Atlético de Madrid faz de melhor com jogadores que estão encaixando a ideia de Simeone. O Atlético se defendeu a grande maioria do jogo, a maior parte do jogo foi um Atlético defensivo, tanto que esse é um dos pontos pelos quais o Real Madrid teve muita dificuldade, porque esse time tem dificuldade em jogar contra time que se defende muito bem, o Atlético de Madrid se defendeu muito bem. E tem alguns pontos que o Simeone está conseguindo mudar nesse time, que é quando tem opções de atacar, ataquem muito bem, e está reconhecendo, conseguindo mapear bem as deficiências do rival. Os 3 gols do Atlético de Madrid foram iguais. Cruzamento na área, gol de cabeça. Cruzamento na área, gol de cabeça. Por quê? Porque o Real Madrid está com muita dificuldade de defender a sua área, basicamente. O Alaba ontem fez um jogo muito ruim, o Rudiger estava muito tempo fora de posição, o Fran Garcia não encaixa na parte defensiva, estava sem o Carvajal, que é o melhor defensor nesse início de temporada do Real Madrid. Então o Atlético de Madrid, sobre aproveitar das 4 finalizações que teve no gol, marcou 3 gols. O Atlético foi extremamente eficiente, depois se defendeu muito bem e conseguiu encaixar o seu jogo com apenas 36% de posse de bola. É o tcholismo, só que um tcholismo muito mais eficiente do que a gente tinha visto nos últimos tempos. O ponto é que o Real Madrid estava todo bagunçado. Foi uma bagunça de Real Madrid. O Ancelotti escalou o time em uma formação que eu não vi ele colocar em campo há muito tempo. A tal da árvore de Natal dele, que ele utilizou lá atrás, ele resolveu colocar nesse jogo. Do nada, o Ancelotti resolveu mudar o esquema do Real Madrid, que começou a partida num 4-3-2-1, com o Bellingham e o Modric fazendo a posição atrás do atacante, que o único em campo foi o Rodrigo. Ou seja, o Ancelotti está passando por uma temporada na qual o Real Madrid tem que se adaptar a viver sem um 9. E o time estava conseguindo sobreviver sem um 9 no esquema que o Ancelotti estava utilizando, que era dar toda a liberdade ao Bellingham, de camisa 10, digamos assim, e jogar com 2 atacantes. Aí chega no principal teste da temporada, que foi o principal, enfrentou o time, o melhor time que jogou, contra o qual jogou até agora o Real Madrid, e o Ancelotti vai e muda o esquema totalmente, deixa o Rodrigo totalmente sozinho lá na frente, troca o Bellingham de posição, o que faz com que ele tenha pisado muito pouco na área no jogo de ontem, coisa que a gente tinha visto ele pisar bastante na área. Tudo isso para conseguir encaixar o Modric e o Kroos dentro do time, que são 2 jogadores que não gostam de ficar no banco de reservas, e aí há toda uma polêmica aqui em Madrid se o Ancelotti deve mesmo mudar a formação para encaixar os 2, se bem que para mim os 2 são bem diferentes. O Kroos está entregando e está fazendo por onde ser titular, e o Modric fisicamente não está para jogar 90 minutos, é um cara que pode mudar o jogo, mas não do começo. Então, assim, foi um jogo no qual a gente viu um Atlético de Madrid fazendo as coisas que o Atlético de Madrid sabe fazer muito bem feitas, com um grande Morata, um grande Griezmann, um grande Samulino, que já é titular absoluto na vaga do Carrasco nesse Atlético de Madrid, e a gente viu um Real Madrid colocar na frente de todo mundo as grandes carências desse time. Perdeu o Courtois e perdeu o Militão, não contratou mais um zagueiro, só tá com 3. Quando não tá bem, Alaba e Rudiger faz o quê? Coloca o Nacho tem entrado para ir para lateral. Não tem um camisa 9, faz com que o Ancelotti mude o esquema. Quando ele mais ou menos está conseguindo consolidar um esquema, ele tem uma ideia louca de voltar no tempo. Então, assim, todas as carências do Real Madrid foram jogadas na nossa cara. E agora é ver se a partir desse resultado o Real Madrid se reencontra, ou se a partir desse resultado a gente entra em uma mini crise que talvez possa virar uma crise muito maior, porque o Real Madrid tem jogos complicadíssimos pela frente, como o Beckler falou. Enfrenta agora o Las Palmas, depois tem o Girona no fim de semana, aí já tem o Napoli na Itália, depois ainda faz um jogo antes da parada das seleções, mas são agora jogos que todo mundo vai estar olhando com uma lupa muito grande para esse Real Madrid. Não dá para tropeçar mais, porque eu sempre falo por aqui, 2 tropeços seguidos é crise instaurada no time, e aí a gente sabe que o lado mais fraco da corda sempre é o técnico, por mais que para mim tenha muito erro de planejamento
nesse início de temporada do Real Madrid, mas o lado mais fraco da corda é sempre o treinador. Marcelito, look at him, Marcelito. O que está acontecendo com esse Real Madrid aesthetic? É natural ou fake nerd? Você tá muito bem, hein? Finalmente uma imitação boa. É Águia. Gostou? Rodrigo Góes. Ó, aqui o Rodrigo Góes. Eu tô assistindo muitos vídeos. Você já tem seu veredito? Você já tem o seu veredito. É bom mesmo, ele realmente faz bem. Essa onda eu ainda não surfei. O Marcelo colocou essa onda pra mim aí, precisei, fui obrigada a escutar isso. Eu tô na onda do calabreso. Esse do tilápio. Eu não tô em onda nenhuma, gente. Vocês estão tudo louco aí. Assistiu do Rodrigo Góes, acabou. Você vai assistir todos. Vai assistir todos. Eu não tenho meu veredito ainda, mas na quinta-feira aqui a gente falava, do jeito que está jogando o Real Madrid, o primeiro time grande que pegar vai sofrer, porque estava jogando para sobreviver, como ganhou do Getafe, que ainda é difícil de explicar, até do ponto de vista objetivo da arbitragem, o gol que se permite que o Rossello faça vindo de posição de impedimento, o jeito que ganhou do Union Berlin, com a Real Sociedade, acho que ainda teve um pouco mais de tempo para reagir, mas tinha ganhado do Celta. Das 6 vitórias, 3 ou 4 são depois no minuto 85. 3, né? Porque essa de agora não deu. Senão também seria. Contra o Union Berlin, Getafe e Celta de Vigo, são depois do minuto 85 as vitórias do Real Madrid. Contra a Real Sociedade saiu um pouco antes a remontada no Santiago Bernabéu. Eu acho que o Real Madrid pagou para ver essa temporada. Quando ele decide não contratar um 9, ele entende que dá para tocar a temporada assim. O problema é que aí machuca o Vinícius e o elenco já ficou curto e ainda tem esse ataque de treinador que o Ancelotti teve ontem. Não tem o menor sentido no que ele fez. A tal da árvore de Natal que a Tati falou, ele fazia isso no Milan quando ele tinha Inzaghi na frente, Kaká atrás, né? Era Inzaghi na frente, Kaká e quem que era o outro? Crespo. Eram mais 2 e depois tinha Pirlo, Seedorf e Ambrosini. Mas era jogadores mais físicos, mais fortes, que seguravam mais a bola do que esses do Real Madrid. O invento ontem é muito ruim, me surpreende a capacidade de permitir que o Atlético chegue tanto jogando com 5 meio-campistas. Chegava muito fácil o Atlético, o pior jogo do Alaba, talvez desde sempre. Os 3 gols são em cima dele, fáceis, pouca movimentação na área, um ou outro engano e ele é vencido pela movimentação dos atacantes do Atlético de Madrid. O Real Madrid pagou para ver. Eu acho que no Campeonato Espanhol, apesar dessa derrota, ele vai ganhar a maioria dos jogos, porque ele é superior à grande maioria dos adversários. A questão é se vai dar para ganhar o Campeonato Espanhol mesmo assim, porque se bobear, o Barcelona mostrou no sábado que talvez, mesmo quando jogar mal, ele vai ganhar também, porque ele tem muita qualidade agora, coisa que ele não tinha. Então talvez a pontuação do Barcelona seja muito alta. E o Real Madrid talvez consiga fazer boa pontuação, mas tem que ver o que o outro lado vai fazer. E eu continuo com uma dúvida muito grande para quando chegar o mata-mata da Champions, o que esse time vai entregar. É um time que ontem, depois do primeiro gol, entra um pouco de paranoia no Atlético de Madrid, eu acho, porque, bom, quando o Real Madrid quer fazer qualquer remontada, todo mundo fica morrendo de medo. Mas a partir do momento do segundo tempo, o Atlético faz 3-1 e depois controla muito bem a segunda etapa. Tenho muitas dúvidas, viu, com o Real Madrid pensando grande na temporada. Pensando em ganhar Campeonato Espanhol para o mercado interno aqui dá. Pensando em Champions, o time é pior que o da temporada passada. O time que na temporada passada passou de maus Liverpools e Chelseas, fizeram má temporada na temporada passada, e o Real Madrid, embora a dificuldade histórica desses times, pegou bons adversários para se enfrentar, tomou o que tomou do Manchester City. E esse ano já toma um aviso do Atlético de Madrid em setembro.